Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Amigo ouvinte, e aqui vamos nós dando sequência aos estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Eu me chamo Henrique Parente e aqui no Luz na Penumbra estamos estudando aqui as obras da codificação, as revistas espíritas, para que todo amigo ouvinte possa esclarecer-se a respeito da doutrina espírita, pois essas são as suas bases fundamentais. E através do conhecimento, do que foi produzido pelo codificador, e lembrando que Allan Kardec ele não somente reuniu assuntos de forma inteligente, ele estruturou todo o aparecimento da doutrina aqui no planeta Terra. Ele provocou as coisas, muitas vezes, para que os espíritos pudessem dar as respostas devidas, fez comparações e trabalhou assim de forma incansável durante os anos que lhe foram permitidos, desde o momento onde ele permitiu a si próprio investigar os acontecimentos de ordem mediúnica que estavam ocorrendo à sua época. Então, a partir daquele momento, ele realmente nunca mais descansou. O assunto era muito intrigante e ele levou muito a sério, muito a fundo o que estava sendo proposto para ele. Mais tarde que ele foi compreendendo aos poucos, com o auxílio de outros espíritos superiores, como ele o era, a entender o papel do trabalho que ele e os espíritos juntos com ele, claro, estavam realizando em prol do futuro da humanidade. Não só de um grupo, porque o espiritismo não é só para os espíritas. O espiritismo é uma lei da natureza. À medida que as pessoas forem compreendendo, vão ajustando a sua vida às leis da natureza, sem necessariamente se declararem espíritas, não precisam necessariamente se assim não quiserem, mas elas vão se deparar com a vida, a natureza, e vão verificar que o espiritismo fala exatamente das relações do homem consigo, com a natureza material e com a natureza espiritual. Então essa é uma função fundamental aí do trabalho e desenvolvimento de Allan Kardec, que foi o maior discípulo do Cristo para os tempos modernos. E realmente o trabalho que ele deixou foi incrível. E não só na doutrina espírita, mas também como o homem no mundo, porque ele foi um grande pedagogo e através do trabalho dele como discípulo de Henri Pestalozzi, ele também deu uma grande colaboração à pedagogia e a tudo que estava envolvido nessa estrutura ligada à educação. Esse é o nosso querido Allan Kardec, a quem a gente devota essa gratidão por ele ter feito parte de todo esse processo na época de Kardec, mas também, com certeza, nos tempos pregressos aí ele fazia já parte de todo esse trabalho. E vamos nós dando sequência aqui ao estudo do livro Obras Póstumas, como falei há pouquinho, entrando hoje no item 48 da parte que fala dos médiuns. E aqui, no caso, são os médiuns de pressentimento. O que seriam os médiuns de pressentimento, segundo o nosso querido Allan Kardec? São aqueles que, em certas circunstâncias, têm a intuição de coisas futuras vulgares, comuns. Essa intuição pode provir da dupla vista, que permite entrever as consequências das coisas presentes e a filiação dos acontecimentos, quase sempre, porém, é obra de comunicações ocultas, que constitui uma variedade dos médiuns inspirados. E aqui a gente vai vendo a variedade da aplicação desse termo médium, cada nuance de acordo com uma característica de pessoas, não uma, mas pessoas que
tem mais facilidade para uma coisa do que para outra. É como se fosse um colorido, um degradê, onde a gente vai percebendo assim uma cor, pode ser verde, indo do mais claro para o mais escuro e passando para outra cor, e a gente às vezes não percebe, como um arco-íris, né? Onde termina uma e começa a outra. Acho que a mediunidade é mais ou menos isso. Existe uma variedade muito grande de manifestação, e isso dá o tom pessoal para cada pessoa, para cada ser humano. Agora existe uma estrutura em comum, que é primeiro a percepção, né? Através desse canal de comunicação das coisas que não são propriamente deste mundo, ou numa conversa com alguém que não pertence a este mundo físico, corrigindo aqui a minha própria fala. Daqueles que a gente não vê, assim, não vemos, melhor falando, é a vontade. Então, muitas vezes acontece a nossa revelia, sem que a gente queira que isso aconteça. Mas acontece, e a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Isso no caso dos médiuns mais ostensivos, daqueles que apresentam, né, a mediunidade de forma mais expressiva. Mas, como diz aqui, né, os médiuns de pressentimento é como se fosse uma variedade dos médiuns inspirados que nós já lemos aí no último programa. Então, essas variedades vão dando aquilo que eu acabei de falar, essas nuances, essa particularidade para um determinado grupo de pessoas, mais do que para outras. No item 49, Kardec vai falar aqui sobre os médiuns proféticos. E diz o seguinte: é em geral uma variedade dos médiuns inspirados, olha aí, mais uma vez, né? Que recebem, com permissão de Deus, e mais precisamente que os médiuns de pressentimento, revelação de coisas futuras, de interesse geral, tendo eles o encargo de manifestá-las aos homens para os instruir. E aqui de cara a gente vai vendo, né, a função desse tipo de manifestação. Aquilo que tem a ver com profecia está mais ligado em relação aos acontecimentos futuros. Se há verdadeiros profetas, maior é o número dos falsos. E aí ele chama a nossa atenção. E, amigo ouvinte, eu dei uma puladinha aqui na frase anterior. Ele diz assim, ó: o pressentimento é dado à maior parte dos homens, quase que para o seu uso pessoal. O dom profético é especial e revela uma missão. E aí que vem: se há verdadeiros profetas, maior é o número dos falsos, que tomam os sonhos da sua imaginação por verdadeiras revelações, quando não, são impostores, que se dão por inspirados por especulação. Então, quanto mais próximo de um campo de revelação, de questões de ordem superior e principalmente de coisas futuras, que ainda vão levar um tempo para acontecer, também isso chama a atenção de espíritos menos felizes, espíritos assim mais vinculados ainda ao mal, interessados em brincar, em coisas assim, né? E eles se aproveitam disso, principalmente porque são coisas que só vão acontecer mais no futuro. Então, até acontecer, eles podem entreter as pessoas com muitas mentiras ou com caminhos falsos, e durante um tempo ele vai conseguir enganar muitas pessoas, aqueles que se permitem ser enganados. Agora, não é coisa fácil não, tem que treinar mesmo, tem que estabelecer um contato, uma relação, um estudo, reflexão, autoconhecimento, para que a pessoa consiga perceber melhor aí as diferenças, né? E o conteúdo que está sendo trazido para todos nós. Então aqui a gente percebe que nesses casos, né, de médiuns proféticos, o quanto eles podem, como diz aqui, ser enganados, né? Como diz aqui, se há verdadeiros profetas, maior é o número dos falsos, ou seja, dos falsos profetas, que se arvoram em revelar coisas futuras. Até porque, como elas ainda não aconteceram, muitas delas vão acontecer ainda muito tempo depois, eles se aproveitam disso aí para enganar as pessoas. Então, que tomam os sonhos da sua imaginação por verdadeiras revelações,
quando não são impostores que se dão por inspirados por especulação. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e ações, não só palavras. Isso é importante a gente chamar a atenção, porque até certo ponto é fácil dizer, é fácil falar. Claro que nem todos têm, né, esse potencial da retórica e conhecimento, mas de qualquer maneira é mais difícil aquele que se arvora no sentido de construir ações no bem, de ser propriamente um enganador, né? Até porque isso o aproxima do bem, e sempre tem o auxílio dos espíritos superiores nesse sentido. Deus não se serve, diz Kardec, da boca do mentiroso para ensinar a verdade, como está lá na questão 624 do Livro dos Espíritos, como referência mesmo aqui do próprio codificador, esse texto que estamos lendo. Então Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então é importante essas referências para que ajude o equilíbrio da nossa pessoa quando estamos buscando aí o conhecimento, ampliando, né, o conhecimento para podermos melhor entender como funciona a vida e o que a gente pode fazer, como a gente pode fazer parte dessa engrenagem tão maravilhosa que é a vida. Então, aqui fechamos o item 49 em relação aos médiuns proféticos, e Kardec vai começar a falar sobre os médiuns escreventes ou psicógrafos no número 50. Então vamos lá, vamos seguindo. Item 50, médiuns escreventes ou psicógrafos. E esse é um gênero mais conhecido de todos, né? Muito utilizado aí pelos médiuns como Francisco Cândido Xavier, Divaldo Franco e tantos outros nesse trabalho, né? Então Kardec chamava de médiuns escreventes ou psicógrafos. Dá-se esta designação às pessoas que escrevem sob a influência de espíritos. Assim como eles podem atuar no órgão da palavra de um médium para fazê-lo falar, também podem servir-se da mão para fazê-lo escrever. A mediunidade psicográfica apresenta 3 variantes muito distintas: a mecânica, a intuitiva e a semimecânica. No médium mecânico, o espírito atua diretamente sobre a mão que impulsiona. O que caracteriza este gênero de mediunidade é a inconsciência absoluta da pessoa que escreve. O movimento da mão é independente da vontade, move-se sem interrupção e espontaneamente, enquanto o espírito tem que dizer e para desde que ele termina. Então aqui a gente vai notando, né, nesse caso, que a escrita mecânica, o espírito vai atuar diretamente sobre a mão do médium. E isso faz com que o médium não tenha uma consciência assim plena do que está acontecendo. Ele cede a um impulso e ele escreve o que o espírito está desejando escrever, sem passar pelo crivo do médium. Então é uma manifestação muito curiosa, né, nesse sentido. Os médiuns que estão vinculados a essa questão mecânica, né, mais mecânica. Nos médiuns intuitivos, a transmissão do pensamento opera-se por intermédio do espírito do médium. O espírito estranho, neste caso, não atua sobre a mão para dirigi-la, mas sobre a alma, com a qual se identifica e a qual imprime a vontade e os seus pensamentos. A alma encarnada os recebe e transmite. Nestas condições, o médium escreve voluntariamente e tem a consciência do que escreve, embora os pensamentos não sejam seus. Às vezes,
é dificílimo distinguir o pensamento do médium daquele que lhe é sugerido, o que induz os médiuns dessa espécie a duvidar da sua mediunidade. É curioso, porque aí o médium ele fica na incerteza se aquilo vem dele ou não vem dele, né? Pode, porém, continuando aqui, reconhecer-se o pensamento sugerido pela circunstância de não ser pré-concebido. Ou seja, aquele pensamento que a gente, antes de pensar nele, se assim eu posso me exprimir, a gente, né, o recebe, né, o vê, então, antecipadamente. Então, isso é uma circunstância que caracteriza, né, esse estado, essa situação aí, né? Então, voltando aqui, pode, porém, reconhecer-se o pensamento sugerido pela circunstância de não ser preconcebido, de surgir à medida que se escreve, de ser, muitas vezes, contrário ao do médium, e até alheio aos seus conhecimentos e aptidões. Então, o médium escreve sobre coisas que ele não tem domínio. Não tem, ele sabe disso, mas às vezes é difícil estabelecer essa distinção, né? Grande é a analogia existente entre a mediunidade intuitiva e a inspiração. Divergem, porém, em que a primeira se restringe as mais das vezes a questões de atualidade e aplica-se à matéria que a capacidade intelectual do médium não pode alcançar. Este pode tratar, por intuição, de assuntos a que seja completamente estranho. A inspiração tem mais vasto campo e auxilia geralmente a inteligência e as preocupações do espírito encarnado. Os sinais desta mediunidade são, por via de regra, imperceptíveis, né? Isso é tão interessante quando a gente vê, né, mais ou menos como a coisa se configura a partir da experiência e da observação de Kardec e de todas as pessoas que enveredam por esse caminho da pesquisa. Não precisa ser um cientista de laboratório para a gente poder pesquisar as coisas. Basta ter amor pelo conhecimento. E à medida que a gente vai conhecendo um pouco aqui, um pouco ali, a gente vai construindo condições possíveis, né, e mais profundas da gente estabelecer assim, uma compreensão. Isso é muito, muito legal. Então, né, grande é a analogia existente entre a mediunidade intuitiva e a inspiração. Divergem, porém, em que a primeira se restringe as mais das vezes a questões de atualidade e aplica-se à matéria que a capacidade intelectual do médium não pode alcançar. Este pode tratar por intuição de assuntos a que seja completamente estranho. A inspiração tem mais vasto campo e auxilia geralmente a inteligência e as preocupações do espírito encarnado. Os sinais desta mediunidade são, por via de regra, imperceptíveis. Às vezes fica muito difícil a gente distinguir uma coisa da outra, mas existe essa possibilidade, né? E agora a gente vai entrar aqui a falar a respeito da mediunidade semimecânica, né? Ou também, como ele diz, semi-intuitivo, que diz assim: participa das duas qualidades dos dois primeiros. É a semimecânica ou semi-intuitivo. O mecânico move a mão independentemente da vontade. O intuitivo tem o movimento voluntário e facultativo. O semimecânico sente a impulsão dada à mão, porém tem consciência do que escreve, na medida em que se formam as palavras. No mecânico, o pensamento segue-se à escrita. No intuitivo, precede a escrita.
e no semi-mecânico ou semi-intuitivo acompanha. Então a gente vê direitinho, né, e visualiza essas circunstâncias para que a gente entenda melhor passo a passo, né? No item 51, Kardec diz aqui: não sendo o médium mais que um instrumento para receber e transmitir o pensamento de um espírito, segundo a impressão mecânica que lhe é dada, pode perfeitamente produzir o que está fora da órbita de seus conhecimentos. Se for dotado da flexibilidade e aptidão mediúnica necessárias, é claro. É, portanto, essa lei que existem médiuns, desenhistas, pintores, músicos, versejadores, e sendo, aliás, completamente alheios às artes do desenho, da pintura, da música e da poesia. É ainda por essa mesma lei que escrevem os que não sabem ler nem escrever. São polígrafos os reprodutores de diferentes gêneros da escrita e, às vezes, reprodutores exatíssimos do caráter da letra de um espírito, quando encarnado, e poliglotas, os que falam e escrevem várias línguas que nunca tiveram conhecimento. Que coisa, né? Muito curioso. Isso nos faz lembrar, né, a festa de Pentecostes, que é referida, né, no Novo Testamento, e tem ali, né, os discípulos de Jesus que falam em línguas, outras línguas que não as deles. Então isso é muito curioso, porque eles não falavam outras línguas e ali eles manifestaram através da mediunidade, né, a presença de espíritos falando na sua língua própria, né, como se fosse de um outro país. E as pessoas ficaram espantadas porque sabiam que aqueles pescadores, em geral eles eram pescadores, eles não tinham esse conhecimento, essa intelectualidade assim. E, no entanto, estava ali falando em outras línguas. O que difere da atualidade, onde as pessoas falam em língua como se fossem línguas angélicas que ninguém entende, a não ser a própria pessoa que revela ali o que está sendo dito. Mas isso nos faz lembrar Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Coríntios, onde ele diz que aquele que tem essa capacidade de falar em outras línguas, que o faça na língua onde todos possam compreender, como se fosse uma tradução, né? E se ele não fizer isso, é melhor que ele se cale, porque isso não vai ser proveitoso para toda a Assembleia. Isso é uma advertência de Paulo. Então, está em Atos dos Apóstolos, isso aí, ou melhor falando, corrigindo, acabei de dizer ainda há pouco, na primeira epístola aos Coríntios. Tá? Então, a mesma epístola que tem aquele texto lindíssimo de Paulo falando do dom supremo, da virtude do amor, né? Se eu puder falar a língua dos homens e dos anjos e assim por diante. Então ali está o Paulo chamando a nossa atenção por conta disso aí, né? É porque é muito importante que a gente tenha noção dessas coisas, para que a gente não possa descambar para outros caminhos que vão nos afastar, né, do centro, daquilo que promove em nós harmonia, que promove em nós um bem-estar e uma consciência tranquila, pura, a respeito do nosso trabalho na prática, né, do bem coletivo. Então isso gera a construção de vaidades e, de certa forma, né, nos coloca numa situação bastante complexa, quando a gente percebe que fomos usados, né, por conta da vontade de outros espíritos, que a gente cede e depois descobre que não eram espíritos bondosos, que estavam usando a gente, né, como se fosse uma roupa, depois joga de lado quando está sujo ou quando está ruim. E é muito sério isso aí. Então o Paulo chama a nossa atenção, não é à toa, e que a gente possa prestar atenção nessas coisas, para que todos possam participar desse banquete. Então é importante a gente ter isso em mente. Mas, querido amigo ouvinte, nós teríamos mais um pouquinho para estudar, mas hoje não será possível, porque o nosso tempo já está praticamente esgotado. Nós vamos ficando por aqui,
agradecidos a Deus pela oportunidade e desejando a todos que possamos, mais uma vez, no próximo programa, darmos continuidade a esses estudos tão intrigantes e tão maravilhosos que têm nos esclarecido aí ao longo do tempo. Muita paz a todos e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui no seu último capítulo, a coletânea de preces espíritas, no qual nós vamos encontrar preces trazidas por Kardec para, eventualmente, exemplos aqui de várias situações nas quais nós possamos estar envolvidos e que requeiram uma prece de nossa parte. Hoje ele traz aqui primeiramente a prece pelos espíritos arrependidos. Importante, nós esperamos um dia estar recebendo preces também, porque nós também somos espíritos arrependidos de coisas que fizemos e com certeza não voltaríamos a fazer. Estamos arrependidos, estamos ainda aqui vivos, né? Mas vamos fazer de conta que essa prece aqui vale tanto para os espíritos encarnados, mas como vale para nós também, né? Prefácio. Seria injusto incluir na categoria dos espíritos maus os sofredores e arrependidos, que pedem prece. Exatamente. Então, nós, não sendo espíritos, somos arrependidos. Não significa que nós sejamos sofredores nem maus. Nós não somos maus. Nós somos arrependidos do que fizemos. Não fazemos de novo, então não somos maus, né? Que podem ter sido maus, porém, já não o são, como nós já fomos, gente. Então, hoje, graças a Deus, não somos mais tão maus quanto antes. Somos arrependidos das coisas que fizemos. Desde que reconhecem suas faltas e as lamentam. São apenas infelizes. Aqui no nosso caso, nós não somos esse nível de ser infeliz. Mas há coisas que a gente se arrepende de que fez, não faria de novo e lamentamos que tenhamos feito. Mas graças a Deus não fazemos mais, lamentamos ter feito, mas também isso não deve estar nos causando nenhuma infelicidade. Alguns já começam até a gozar de relativa felicidade, o que é o nosso caso. E ainda encarnados. Se formos para a espiritualidade, vai acontecer isso. Que nós vamos lembrar de coisas que fizemos e não faríamos novamente, com certeza. Estamos arrependidos, mas não somos sofredores, nem somos maus. Nós já até gozamos de uma relativa felicidade, graças a tudo isso que nós estamos aprendendo. Prece. Deus de misericórdia, que aceitas o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado. Então ele ia falar em nós, né? Aqui está um espírito que se comprazia do mal, mas que reconhece seus erros e entra no bom caminho. Digna-te, ó meu Deus, recebê-lo como filho pródigo e lhe perdoar. Os espíritos bons, cuja voz ele desprezou, de agora em diante ele vos deseja ouvir. Permiti-lhe que entreveja a felicidade dos eleitos do Senhor, a fim de persista no desejo de purificar-se para alcançá-la. Amparai-o em suas boas resoluções e dai-lhe forças para resistir aos seus maus instintos. Espírito fulano, dirigindo diretamente ao Espírito. Nós te felicitamos pela tua mudança e agradecemos aos Espíritos bons que te ajudaram.
Se te comprazias outrora em fazer o mal, é que não compreendias como é doce o prazer de fazer o bem. Também te sentias pequeno demais para esperar consegui-lo. Mas desde o instante em que te puseste o pé no bom caminho, uma luz nova brilhou aos teus olhos. Começaste a gozar de uma felicidade que desconhecias e a esperança entrou no teu coração. É que Deus ouve sempre a prece do pecador que se arrepende, não repele a nenhum dos que o buscam. Para entrar de novo e completamente na sua graça, esforça-te daqui por diante, não só para não praticares mais o mal, como sobretudo para reparares o mal que fizeste. Terás então satisfeita a justiça de Deus. Cada uma das boas ações que praticares apagará uma das tuas faltas passadas. Já está dado o primeiro passo. Agora, quanto mais avançares no caminho, tanto mais fácil e agradável ele te aparecerá. Persevera, pois, e um dia terás a glória de ser chamado, de ter contado entre os espíritos bons e os bem-aventurados. Como eu disse, gente, nós estamos enquadrados nisso aqui. E só estamos encarnados, mas estamos enquadrados. Eu tenho esperança que sim, que todos nós sejamos espíritos arrependidos das coisas que fizemos de errado. Estamos tentando reparar o mal que fizemos com boas ações. É isso que nós estamos fazendo, graças ao que nós estudamos. Não vamos esperar chegar na espiritualidade para nos arrepender. Podemos nos arrepender agora e perseverar no caminho certo. Isso vai, eu estou dizendo, não só para quem está desencarnado, como para quem está encarnado, que é o nosso caso. Agora a prece pelos espíritos endurecidos. Aí eu não acho que seja o nosso caso. Prefácio. Os espíritos maus são aqueles que ainda não foram tocados pelo arrependimento. Exatamente. Aqueles que são maus e se arrependeram estão enquadrados na prece anterior. Aqueles que são maus e não se arrependeram estão enquadrados nesta prece de agora. Então, os espíritos maus são aqueles que ainda não foram tocados pelo arrependimento, que se comprazem no mal e não sentem nenhum pesar por isso, que são insensíveis às reprimendas, repelem a prece e muitas vezes blasfemam do nome de Deus. São essas almas endurecidas que, após a morte, se vingam nos homens dos sofrimentos que suportam e perseguem com seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, quer obsidiando-os, quer exercendo sobre eles uma influência funesta qualquer. Capítulo 10º, item 6, capítulo 12º, itens 5 e 6. Entre os espíritos perversos, há duas categorias bem distintas. Há dos que são francamente maus e dos hipócritas. Os primeiros são reconduzidos ao bem muito mais facilmente do que os segundos. Isso é uma coisa que eu já tinha observado. Realmente, é mais fácil você converter a pessoa que é má, se compraz no mal, se identifica com o mal, do que o hipócrita. Segue ele aqui. Os primeiros, ou seja, os maus, são reconduzidos ao bem muito mais facilmente do que os segundos, ou seja, os hipócritas. Na maioria das vezes são de natureza bruta e grosseira, como se nota entre os homens, pois fazem o mal mais por instinto do que por cálculo, e não procuram passar por melhores do que são. Ou seja, é mal por ignorância, não conhece outra coisa e faz o mal, até por instinto. Mas há entre eles um germe latente de que é preciso fazer desabrochar, o que se consegue quase sempre por meio de perseverança, da firmeza aliada à benevolência, dos conselhos, do raciocínio e da prece. Ainda está falando daqueles que são especificamente maus. Durante o trabalho mediúnico, a dificuldade que eles encontram para escrever o nome de Deus é sinal de um temor instintivo, de uma voz íntima da consciência que lhes diz que eles não são indignos de fazê-lo. Nesse ponto estão prestes a converter-se e tudo se pode esperar deles. Basta encontrar o ponto vulnerável do coração. Eu já tinha reparado isso quando conversa com espíritos que chegam na nossa
reunião falando muitas coisas, muitas bobagens, ameaçando que vão fazer acontecer. Você nem pensa assim. Esse aí é uma fruta que já está quase madura, pronta a ser tirada da árvore, do galho da árvore. Os espíritos, quando encaminharam ali, ele chega com aquilo e não quer aceitar que toda aquela maldade que ele antes, pela qual ele se comprazia, ele já está vendo que aquilo não vai dar em nada, mas ele tem um orgulho e não quer confessar isso. Então, uma conversa, a gente descobre um ponto que ele sente, aí ele acaba de estalo dizendo que não vai mais fazer aquilo, se arrepende, aí os espíritos o levam para alguma coluna para ele ser tratado e tal. Esses eu acho que realmente são mais fáceis de serem convencidos a parar de praticar o mal. Agora, ele vai falar dos hipócritas. Os espíritos hipócritas quase sempre são muito inteligentes, mas não possuem no coração nenhuma fibra sensível. Nada os toca, simulam todos os bons sentimentos para captar a confiança e se sentem felizes quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos, pois podem governá-los à vontade. Então, o hipócrita, ele é mau, mas ele engana, se fingindo de santo, de bom espírito e tal, e engana a gente. Por isso que é difícil de convencê-los, de fazê-los se arrepender. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, serve-lhes de máscara para cobrirem suas torpezas. No mundo invisível, como no mundo invisível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque agem na sombra sem que ninguém desconfie disso. Têm apenas as aparências da fé, mas não a fé sincera. Exatamente. Ele engana a gente. Tem aquela capa de bom moço que está fazendo muitas coisas boas e tal, mas no fundo é mal. Usa o nome de Deus para nos enganar. Por isso que está lá nos mandamentos, não usar o santo nome de Deus em vão. Eu estava prevendo isso, Moisés. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque eles nos enganam. São como diz Jesus, os falsos cristos e os falsos profetas, que falam coisas tão relevantes que enganariam até os escolhidos. E Cristo já estava nos alertando a respeito disso. Então a gente tem que ouvir tudo o que os espíritos falam, mas ficar sempre acautelado. Por isso que eu digo, às vezes é preferível um espírito chegar lá todo brabo, todo ameaçando, fazendo, acontecendo, porque esse já disse que você consegue lidar com ele. Agora o que chega com fala mansa, engana a gente não sabe como é que vai estar. Será que ele é um bom mesmo ou será que não é? Então é muito difícil. A prece proposta por Allan Kardec aqui. A prece é até longa. Senhor, digna-te lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos, que ainda se encontram na treva da ignorância e te desconhece, particularmente sobre N. Quando a gente conhece o espírito, já pode citar o nome. Espíritos bons, ajudai-nos a fazer-lhes compreender que, induzindo os homens ao mal, obsidiando-os, atormentando-os, ele prolonga os seus próprios sofrimentos. Fazei que o exemplo da felicidade de que gozais seja um encorajamento para ele. Espírito que ainda te comprazes no mal, vem ouvir a prece que fazemos por ti. Ela te deve provar que desejamos o teu bem, embora faças o mal. És infeliz, pois não se pode ser feliz fazendo o mal. Por que então continuar penando quando depende de ti evitá-lo? Olha os espíritos bons que te cercam. Vê como são felizes e se não seria mais agradável te fruir da mesma felicidade. É um argumento que eu uso às vezes quando converso com esses espíritos. Eu falo, olha só, em volta, quem trouxe você? Veja como eles irradiam felicidade. Agora olha para você está feliz com isso? Está numa boa? Aí geralmente aparece um espírito que foi amigo dele, colega de maldade, que já se arrependeu, que está em outro. Aí chega, tem aqui fulano que está dizendo que é melhor. Então, tem um amigo, ele que deve ter te encaminhado aqui, porque ele já esteve aqui, já conversou, já viu que é muito melhor largar essas histórias e praticar o bem.
ou deixar de praticar o mal pelo menos, que a vida muda, fica muito melhor. Aí ele começa a pensar e acaba aceitando a nossa sugestão. Dirás que isso te é impossível, porém nada é impossível àquele que quer, pois Deus te deu a todas as criaturas a liberdade de escolher entre o bem e o mal, isto é, entre a felicidade e a infelicidade, e ninguém está condenado a praticar o mal. Assim como tens vontade de fazê-lo, também podes ter vontade de fazer o bem e de ser feliz. Eu também falo para eles, quando eles dizem, mas eu já estou num ponto que não tem retorno, eu não sou mal mesmo, não vou... Eu digo, não, ninguém vai ficar eternamente fazendo mal, uma hora que para. Eu falo, olha só para mim aqui, os outros, nós também fazemos as nossas coisas, já fizemos coisa pior, é possível até que eu já fiz coisa pior que você em outras encarnações, entende? Só que eu percebi que isso não estava numa boa e agora estou tentando melhorar e buscar a felicidade. Volta para Deus e teu olhar, dirige-lhe por um instante o teu pensamento e um raio da sua luz divina virá iluminar-te. Dize conosco essas simples palavras: meu Deus, eu me arrependo, perdoa-me. Tenta arrepender-te e fazer o bem em vez de fazer o mal, e verás que logo a sua misericórdia descerá sobre ti e que um bem-estar que não se pode descrever substituirá as angústias que experimentas. Desde que hajas dado um passo no bom caminho, o resto desse te parecerá fácil de percorrer. Compreenderás, então, quanto tempo perdeste de infelicidade por tua culpa, mas um futuro radioso e pleno de esperança se abrirá diante de ti e te fará esquecer o teu miserável passado, cheio de perturbação e de torturas morais, que seriam para ti o inferno se houvessem de durar eternamente. Que muitos chegam lá dizendo, eu já estou no inferno, não vou sair daqui, porque eles acreditam no inferno. Ouviram essa história quando estavam encarnados. Então temos que mostrar para eles que o inferno não é eterno. Se é esse inferno em que ele está, que ele acha que aquilo é um inferno, aquilo acaba a hora que ele quiser que acabe. Depende dele acabar. Eles não acreditam nisso. Não, olha, o teu amigo está falando aí. Ouça o que ele está dizendo. Está dizendo a você que acabou para ele. Dia virá em que essas torturas serão de tal intensidade que quererás fazê-las cessar a qualquer preço. Mas quanto mais te demorares, tanto mais difícil será isso. Não creais que permanecerás sempre no estado em que te achas. Não, pois isso é impossível. Tens duas perspectivas diante de ti. Uma, a de sofreres muito mais do que tens sofrido até agora. Outra, a de seres feliz como os espíritos bons que te rodeiam. A primeira será inevitável se persistires na tua obstinação. Basta um simples esforço da tua vontade para te tirar da má situação em que te encontras. Apressa-te, pois visto que cada dia de demora é um dia perdido para a tua felicidade. Espíritos bons, fazei que essas palavras encontrem acesso nessa alma ainda atrasada, a fim de que a ajudem a aproximar-se de Deus. Nós vos pedimos isso em nome de Jesus Cristo, que tinha o grande poder sobre os espíritos maus. Essa prece que Kardec está nos propondo para dirigir, fazer em nome desses espíritos, como diz aqui, endurecidos, é uma prece, mas ao mesmo tempo é um roteiro do que acontece quando a gente recebe espíritos endurecidos na mesa mediúnica, na mesa de esclarecimento, quando nós vamos dialogar com eles. É claro que ali nós não estamos sozinhos, os espíritos bons estão nos inspirando e já nos dão uma ideia de com quem nós estamos lidando. Mas, e eu disse antes, eles parecem uma fruta madura, já pronta para ser colhida. Porque eles aceitam isso. Parece que estavam precisando apenas de um empurrão, uma palavra de alguém que eles eventualmente respeitam, porque não é a minha pessoa que estão respeitando somente, estão respeitando os espíritos que estão ali presentes. Estão vendo. Então eles aceitam aquilo e já vão sair dali com outro pensamento. Muitos até voltam para dizer que realmente aquilo que eu falei
era verdade. Então essa prece vale com ensinamento para nós, não só compusemos uma prece para aqueles que a gente julga que tem o coração endurecido, mas para aqueles que nós recebemos para conversar em nosso trabalho de esclarecimento aos espíritos que estão aí perturbando A, perturbando B, perturbando C, causando dramas a pessoas, a famílias aqui, porque às vezes fazem o mal, nem sabe quem são aquelas pessoas a quem eles estão atormentando, fazem por gaiatice às vezes. Então é preciso mesmo que nós tenhamos embasamentos lógicos para propor a eles uma mudança de comportamento. Então vamos ficando hoje por aqui. Desejo a vocês todos uma boa noite de paz, de bênçãos, que todos nós possamos estar com saúde para a continuação desse nosso programa no próximo encontro. Graças a Deus por isso, uma boa noite a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.